Olá, este é o quarto e último episódio da primeira temporada do Meia Hora, o podcast de entrevistas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, criado pela Coordenadoria de Comunicação em parceria com a TV Educativa. No programa de hoje, você vai conferir a discussão sobre um dos principais assuntos midiáticos de 2024. Foram as eleições municipais. A grande novidade deste ano está no fato de que, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, regulamentou o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Para discutir o assunto, vamos conversar com 3 convidados muito especiais. Flúvio Cardinelli Oliveira Garcia, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito e Tecnologia da PUC Paraná, além de delegado da Polícia Federal. Albino Cheste Júnior, professor de Engenharia da Computação e diretor da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG, a AGIP. E Paulo Pessoa, acadêmico do programa de mestrado em jornalismo da UEPG e que está pesquisando sobre a produção de desinformação no jornalismo com o uso da inteligência artificial. Para você que está no canal 14.1, o Meia Hora irá ao ar todo sábado, no mesmo horário, porque nada como iniciar a noite com informação. Você confere a íntegra das entrevistas no YouTube e no Spotify da UEPG. Será meia hora de muita informação, ciência, inovação e tecnologia. Eu sou o Thierry Angelucci e eu mediei o bate-papo de hoje. Professor Albino, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre deepfakes. Como que a tecnologia, então, ela está influenciando nessas alterações de dados, de arquivos, né, que podem confundir os eleitores e as pessoas? Eu gosto de brincar, Thierry, que a gente cai no golpe do Pix por texto. Imagine você receber um vídeo fazendo o mesmo golpe do Pix. Aí você traz isso uma realidade igual às eleições, né? Então a gente precisa ter transparência, a gente precisa entender o que está acontecendo. E acho que essa normativa foi uma coisa bem importante, porque hoje, pessoal, com 5 segundos da tua voz, eu replico a tua voz. Com 30 segundos de um vídeo teu, uma foto tua já é suficiente para a gente replicar isso, né? Então isso é uma parte bem bacana, que tem bons usos, mas desde que seja transparente, né? E a gente trazer isso para um âmbito eleitoral, não tem como a gente ter um controle disso, a não ser no primeiro momento falar, não vamos usar, é melhor assim, até para a gente entender um pouquinho melhor como isso funciona, isso está melhor disseminado entre as pessoas, porque tem que ter consciência, né? Se as pessoas têm consciência de como funciona e ela sabe que aquilo ali é um deepfake, ok, mas isso vai demorar um pouco ainda, porque precisa de muita educação digital aí para o pessoal entender muito como isso funciona. Então, literalmente, deepfake é um arquivo falso. É isso, né? Pensa assim, né? Gosto desse vídeo que a gente está gravando aqui de podcast, eu posso usar isso, gente, para replicar nós todos que estamos aqui usando o próprio vídeo, né? Então é muito fácil fazer isso, não é difícil e é um arquivo que você simplesmente usa uma imagem de outra pessoa e coloca o texto que você quiser, como se fosse ela falando. Doutor Flúvio, a justiça eleitoral, a justiça como um todo, realmente, estamos preparados para atender, julgar, validar todas essas informações, essas mudanças eleitorais, principalmente com o uso da inteligência artificial e das tecnologias? Bem, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem emitido alguns normativos bem interessantes. O mais recente deles agora é uma resolução, a resolução 23.732 de 2024, que alterou substancialmente uma resolução anterior, que é a 23.610 de 2019, e a preocupação do tribunal, a gente vê isso com muita clareza, é a desinformação, né? É essa disseminação da desinformação em todos os ambientes virtuais possíveis e imagináveis, o uso de deepfake, que foi proibido de forma categórica, inclusive isso está no artigo 9º, parágrafo 1º da lei, da resolução. Até mesmo há uma preocupação, né, professor Albino, com os chatbots, né? Os próprios chatbots também, existe uma preocupação nesse sentido também do uso correto, né, desses robozinhos que acabam entrando em contato conosco via telefone e tal. E há uma previsão muito clara no sentido de que não pode ser utilizado para representar como se fosse uma pessoa real ou o próprio candidato, a restrição é nesse sentido. O TSE ele tem a possibilidade de firmar parcerias e vai firmar parcerias
com empresas que são chamadas na resolução de agentes de verificação de dados, como, por exemplo, a Abrage, eFarsas, Boatos.org, Agência Lupa e outros tantos que tem por aí. E a ideia é que essas agências, esses setores, façam essa verificação. É claro que vai depender muito também de uma atuação proativa dos próprios candidatos, né? Das coligações, dos partidos políticos, dos eleitores, né? Que sejam eles os primeiros a, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá meio esquisito, eu não tô entendendo como que funciona. E no site do TSE você vai ter a possibilidade de reportar algo que você entenda que que está um pouquinho fora do normal, né? E haverá, então, a ideia da transparência, que o professor Albino falou muito bem, é que haja um repositório no site do TSE justamente, não apenas de todas essas desinformações que eventualmente sejam veiculadas, mas também das decisões do tribunal determinando a retirada de conteúdos. Paulo, até nessa questão, o professor Flúvio estava comentando, né, sobre a produção da desinformação, né, o tema da sua pesquisa também, agências de checagem, né, então a gente está falando de profissionais jornalistas a princípio, né, deveriam ser, né, na sua pesquisa, como que você está trabalhando isso? Você já verificou sobre a produção da desinformação? Ela é geralmente por jornalistas, por pessoas comuns? A sua pesquisa está em que parte nesse sentido dessa produção da desinformação? Uma coisa que até verifiquei, né, com o resgate bibliográfico ali da pesquisa, foi que a gente tem registros históricos dessa, inclusive, desinformação nas eleições, especificamente nas eleições, nos primeiros processos democráticos lá na Grécia Antiga. Então já é algo muito antigo esse mercado. E por conta disso, né, a gente tem um mercado que ele não é produzido por jornalistas, né, tem um grande... engloba muitas pessoas ali, tem produtores de conteúdo, jornalistas também estão nesse meio. Uma coisa que até é importante colocar, como você trouxe a resolução do TSE, é que deixa bem demarcado ali que a desinformação ela é um produto que ele é fabricado com uma intenção de causar um dano a um grupo ou uma pessoa em específico, né? O que está sendo mais preocupante nesse processo para as agências de fact-checking e para o jornalismo é o que é colocado dentro da academia como desinformação, quando você não tem a intenção de causar esse dano, mas você está ali compartilhando ou trazendo desinformação, né? Trazendo ali um conteúdo enganoso. Muita dessa produção é o que se tem preocupado muito com a utilização da inteligência artificial, que aí vai depender do banco de treinamento da inteligência artificial, vai depender do prompt que foi colocado, né? E se não tiver uma pessoa qualificada, no caso o jornalista ele tem uma instrumentalização para poder observar esses dados, não que não tenha acontecido casos disso estar passando em algumas editorias, em alguns jornais, né? Um cidadão comum ele tem menos qualificação para poder verificar se essa mesma informação traz ali um conteúdo falso, e aí vai compartilhar, e aí compartilhando, isso sai um pouco do controle de quem impulsionou pela primeira vez, né? Mas está tendo muita preocupação dessa instrumentalização para o uso dessa tecnologia, que é uma coisa mais recente, né? Principalmente com essa comoção que houve em 2023 com o lançamento do ChatGPT, né? Que é uma inteligência artificial generativa. Agora, em 2024, agora nesse segundo semestre, isso deu uma acalmada nas redações jornalísticas, né? Agora eles estão se preocupando mais na instrumentalização do profissional e em qual programa utilizar, porque aí também eles observam os bancos de dados, né, que estão sendo colocados ali para gerar uma notícia sintética, né? Com relação às Big Techs, né, então também é uma novidade da legislação, né, que ela coloca que elas têm que... Não precisa de uma ordem judicial a princípio para se retirar um conteúdo que se tenha essa informação de que é falso, né? Então, como que as Big Techs hoje, elas têm essa relação com a justiça, professor Flúvio? Tem aquela questão de serem empresas do exterior, né? Então tem que ter um escritório. Como é que funciona essa relação jurídica das Big Techs com essa propagação de conteúdo, vamos dizer assim? Bom, eu vou começar de trás para frente, né? O fato de a sede da matriz da empresa não ser em território nacional, isso é pouco relevante. A legislação já é muito clara nesse sentido. Marco Civil da Internet traz isso de forma bastante clara, de que se há um produto, um serviço oferecido em território nacional, está sujeito à lei brasileira. Ponto. Então, aquilo que se tinha há 20 anos, né, sobretudo algumas Big Techs alegavam, não podemos fornecer essas informações,
porque estão na base de dados da matriz, está sujeita à lei norte-americana, tem que usar a carta rogatória, todo o trabalho com DRCI de cooperação internacional, jurídica, isso aí acabou, né? Isso aí, esse argumento não se sustenta mais, ponto. Isso é ponto pacífico, né? Agora, eu vejo assim, claro, num universo de um cyberespaço, aqui considerado a coletânea dos vários ambientes virtuais possíveis e imagináveis, WhatsApp, redes sociais, enfim, tudo, né? Sites e tal. Quanto mais gente ajudar, melhor, né? Trabalho não vai faltar, né? Então, é interessante sim que mais pessoas se perfilem no intuito de tentar acabar com isso, ou tentar minimizar, acabar difícil, né? Mas tentar pelo menos minimizar isso a partir de conscientização e etc. Contudo, eu vejo com uma certa preocupação, talvez a gente precisa refletir um pouco mais sobre essa questão, porque você está terceirizando para Big Techs que nem brasileiras são e que, sobretudo, não conhecem a realidade brasileira para se fazer um controle de conteúdo, correto? Então, assim, nós estamos normalmente entre meio assim, a guerras de retóricas, né? Então, o que é controle de conteúdo? Controle de conteúdo é censura. Simples assim. Então, por exemplo, acredito que vocês não conhecem a minha família. Se for veiculada, por exemplo, uma notícia qualquer, dizendo, por exemplo, que meu filho é vegano, vocês têm como atestar se isso é verdade ou não? Não. Eu tenho, porque eu conheço a minha família. E aí nós vamos praticamente terceirizar para o Vale do Silício decidir o que previamente vai entrar ou não vai entrar. Quando você tem uma ordem judicial, como regra, o Poder Judiciário, em virtude da ampla defesa, do contraditório, ouve os envolvidos. Olha, estão falando isso de você, professor, é isso mesmo? O senhor concorda? Não, isso aqui é verdade. Não, isso aqui está tudo certo. Não. Então você tem a possibilidade de se manifestar. Agora, quando você transfere essa responsabilidade, e é isso que acontece, há uma transferência de responsabilidade para as Big Techs. Aí eu já começo a ter um problema. Eu, como um provedor de conteúdo, eu vou ter que fazer, então, ou eu cancelo o serviço no Brasil, para não me aborrecer, pelo menos no período eleitoral, ou então eu vou ter que fazer controle de conteúdo. Mas como eu conheço a realidade do Brasil, e sobretudo que a gente está em eleições minoritárias, quem é o prefeito, quem é o vereador, quem é o candidato a vereador? É muito amplo. Então, assim, para não ter responsabilidade, é mais fácil a Big Tech, né? Fazer o quê? Eu não vou permitir mais veiculação de material político partidário na minha rede. O que já aconteceu historicamente na Austrália. Na Austrália já houve isso historicamente, então houve uma determinação do governo nesse sentido, né, de falar, olha, vocês serão responsáveis. Seremos responsáveis? Maravilha. Está proibido qualquer tipo de manifestação política. Ponto. Não se verdadeiro, se falso, não pode. Então, assim, a gente pode caminhar por essa via, o que eu não sei se é interessante. Paulo, as Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia, elas têm interesse no processo eleitoral brasileiro? Existe interesse nessa informação circulada, divulgada no Brasil, no país? Existe algum interesse nesse sentido? Assim, na sua pesquisa aponta alguma coisa nessa linha? A gente tem verificado já há algum tempo, desde quando teve esse boom do fenômeno das fake news, né, que estamos falando de 2016, várias pesquisas apontaram ali um interesse de um mercado de desinformação. Então, existe um mercado que beneficia políticos, empresas que produzem essa desinformação, e grande parte delas, por uma questão de facilidade de compartilhamento, circulação, circula nas redes sociais, alcança um número maior de pessoas, e aí você consegue influenciar majoritariamente, né, uma opinião pública. Então tem um interesse dessas Big Techs quando você está pensando em quem vai gestar o jogo político naquele país. E isso vai beneficiar a minha empresa em específico ou não. Se você pode produzir esse material para você influenciar em quem vai acabar sendo eleito e quem vai ser delegado ao poder, então isso acaba sendo produzido. Isso foi muito claro com a Cambridge Analytica, lá nos Estados Unidos, né? Aqui teve algumas pesquisas que apontaram para isso, inclusive investigação da Polícia Federal com o Gabinete do Ódio, né, que foi apontado.
Então tem esse tipo de produção para você conseguir influenciar o jogo político e beneficiar essas empresas, alguns políticos, algumas figuras públicas, mas tem interesse sim nesse sentido. Inclusive o caso do Telegram, pouquíssimo tempo que a gente viu lá no STF, ele teve interesse justamente nisso quando você observou que o Telegram disparou para todos os usuários uma mensagem dizendo o que era a legislação brasileira, o que ela podia afetar o próprio aplicativo e a liberdade de expressão dos usuários, né? Esse foi o primeiro bloco do Meia Hora de hoje. Logo mais voltamos com mais informações para você. Olá, eu sou a professora Juliana e o verbete de hoje é o capacitismo. O termo surgiu em 1991 nos Estados Unidos. O capacitismo é, por definição simplificada, o nome dado ao ato de discriminar pessoas com deficiências, tanto deficiência física ou mental. Portanto, usar do capacitismo é manifestar um preconceito social, como o machismo ou o racismo. Bons estudos e até o próximo verbete. O Meia Hora está de volta. O tema de hoje é o uso de inteligência artificial nas eleições, já que em 2024, pela primeira vez, o TSE regulamentou o uso dessa tecnologia no pleito. Uma iniciativa relevante sobre o assunto foi feita pelo Observatório IA nas eleições, que identificou e registrou casos do uso dessa tecnologia nas campanhas no primeiro turno. O projeto é realizado pelo Alafia Lab e Desinformante, em parceria com o Data Privacy Brasil, por meio do projeto IA com Direitos. O observatório também conta com o apoio do Confia, do Instituto Democracia em Cheque e do Observatório Jornalístico Universitário da Universidade Federal de Goiás. Você pode obter o relatório completo neste QR Code que aparece aqui na tela. Foram identificados usos pontuais e, na maioria dos casos, sem grandes repercussões. Entre os principais usos registrados no primeiro turno, destacamos 3. A aplicação ampla da tecnologia para a produção de jingles de campanha ou para auxiliar na produção de conteúdos, um uso tradicional da IA. Também destacamos a criação de deepfakes produzidas por eleitores, mas com um impacto relativamente reduzido. Porém, mostram um grande potencial desinformativo para as próximas eleições. E, por fim, casos de deep nudes, produzidos com candidatas mulheres. Um dos assuntos abordados no programa de hoje é sobre a capacidade da justiça em atuar nos casos. Segundo o observatório, mesmo se tratando de uma resolução criada pelo TSE, tribunais regionais e juízes de primeiro grau foram quem aplicaram a normativa, o que dá margem para entendimentos diversos. Geralmente, a análise dos magistrados variou de acordo com a qualidade da manipulação e o potencial de enganar. 2 casos analisados, um com imagens de discos voadores e outro com um candidato preso atrás de grades, foram considerados improcedentes pelos juízes, já que eles afirmaram que os conteúdos eram lúdicos, claramente perceptíveis e que a imagem era tosca, grosseira e irreal. Vamos acompanhar agora o restante do programa. Até agora nós falamos bastante mal, das tecnologias, prejuízos aí para o processo eleitoral, mas, por exemplo, até o professor falou dos chatbots, Eu, particularmente, adoro. Por quê? Minha segunda via de boleto. Entro no WhatsApp, mando uma mensagenzinha, já recebi, maravilha, Então, uma coisa positiva, mas no processo eleitoral querem restringir um pouco, Então, assim, como a gente pode avaliar, professora Breno, esses aspectos positivos, negativos da inteligência artificial, das tecnologias, que é uma coisa boa, mas está sendo utilizada por um viés ruim, vamos dizer assim. Como a gente pode trabalhar essas 2 temáticas? Eu acho que até na discussão que nós estamos tendo aqui, o chatbot é uma ferramenta a mais, gente? É uma ferramenta a mais. E com a IA agora ele vira autônomo, no sentido de que você consegue dar contexto para as coisas, não precisa estar tudo programado, Antes, lá igual o teu boleto.
Você vai lá, digite 1 para emitir a segunda via do boleto. Digita o CPF lá, ele já puxa. Isso tudo é programação, né? Se acontecer isso, acontece isso. Com a IA generativa integrando essas ferramentas dentro desse chatbot, você pode dar contexto. Você está falando de algum assunto e a IA vai responder em cima daquele assunto, a partir da base que ela foi treinada. E aqui a gente entra numa coisa bem complicada de falar, né? E que tem a ver com o que o Dr. Flávio falou ali. O viés disso, né? Como que eu garanto qual é o viés dessa resposta, né? E aí a gente traz isso para o âmbito eleitoral, a gente traz isso para uma questão de futuro do país, futuro da tua cidade. É bem complicado, né? Qual que é a parte boa de tudo isso, gente? Nós estamos pensando sobre isso, né? Eu acho que essa reflexão, essa discussão, a gente está olhando para os outros casos, a gente está olhando para os outros países, a gente está olhando para o que está acontecendo no mundo, mas é muito novo para todo mundo. Não tem uma solução, não tem uma receita de bolo. Ó, segue isso aqui que isso aqui vai dar certo. Não tem como saber, porque como já foi falado, cada país, cada um vai ter sua realidade. E a gente vem para o Brasil, para o tamanho que é o Brasil, pega cada cidade agora numa eleição municipal, cada uma tem uma realidade diferente, está no mesmo estado. Então é bem complicado a gente falar que não pode usar, né? Eu acho que tem que discutir isso, a gente tem que pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente só falar assim, todo mundo pode usar, né? Usa. Você consegue fazer uma campanha eleitoral sem precisar ir para a rua, sem precisar falar com ninguém, usando computação, tecnologia. Então, eu acho que é importante existir isso e as coisas estão indo por um caminho que... Acho que o ponto é, nós estamos prezando por transparência e nós estamos prezando por discutir isso, né? E as coisas estão indo por esse caminho. Pessoal, o papo tá bom, mas já encerrando aqui a nossa discussão, né? Infelizmente, né? Tá muito legal. Paulo, acredito que ponto final assim, de todo o processo de desinformação, né, de toda essa propagação de fake news, né, seja o resultado da ação da população, né? Então, por exemplo, episódios aí como o 8 de janeiro, né, eles podem vir a acontecer novamente, é uma coisa que, nos seus estudos, né, você percebe que isso é uma coisa que vai ser recorrente, o pessoal já ficou, não, teve isso, então já foi a justiça, acho que agiu firmemente nesse sentido, mas é uma coisa assim que vai ter mais episódios. Como que você avalia essa questão? Infelizmente dá para dizer que sim, vai haver mais episódios nesse caso. E aí eu acho que vem muito do que a gente tem conversado aqui, né? Como a gente está discutindo, como está conversando, como isso vai aparecer nas discussões para uma futura regulamentação, esses episódios, como eles vão ser tratados para poder gerar uma jurisprudência para outros episódios ocorrerem, mas a situação de você criar desinformação para você direcionar essa desinformação para um público e esse público criar uma noção de realidade que vai ser impulsionado por esse mercado de desinformação, isso infelizmente deve voltar a ocorrer. A gente está vivendo uma situação em que você tem uma filtragem de informação. O professor trouxe o exemplo da Austrália, tem, por exemplo, o exemplo do Canadá, que por conta dele não querer checar, na verdade, se a notícia era falsa ou não, eles proibiram o compartilhamento de notícias no Facebook, se eu não estou enganado. Então, isso acaba gerando um outro filtro de informação. Tem estudos saindo que as pessoas estão se informando politicamente por meme no Canadá. Então, você está criando uma outra realidade ali. E aí, se você acrescenta a desinformação nessa equação, é provável que a gente tenha outros eventos assim também no futuro próximo. Tá? Maravilha. Dr. Flávio, obrigado pela presença também. Uma última pergunta sobre a questão também, né, uma nova regulamentação atual sobre o uso da tecnologia e inteligência artificial nas eleições, é a questão do dever de informar, né? Então, tudo que for manipulado ali pela tecnologia é preciso estar informado, né? Não sei, aí justamente essa é a pergunta. De que forma, né? Uma mensagem, aquelas mensagens pequenininhas que ninguém consegue enxergar, né? Tem que ser uma coisa, né, mais clara. Como que está presente isso na legislação? Excelente pergunta. De fato, essa resolução nova do TSE trouxe ali a inclusão do artigo, se não me engano, artigo 9b, na resolução 23.610, trazendo esse dever de informar toda vez que você tiver ali o uso da tecnologia, da inteligência artificial. Então, você precisa informar. Como? E aí, quando você analisa os incisos ali, você vê que vai depender do ambiente. Pode ser uma marca d'água,
pode ser um selo, pode ser uma letrinha pequena, porque isso não está disciplinado. O que diz precisa ser informado a depender do meio. Se é áudio, vai ter que ser informado de alguma forma antes ou depois ou no meio. Se é vídeo, da mesma forma. Então, esse dever de informar, ele realmente existe. Precisa se avisar. Eu só não sei assim, claro, para quem entende, né, e você está vendo aquilo ali, ok, eu sei que isso aqui foi feito por tecnologia, por inteligência artificial. Mas para quem não sabe o que é um deepfake, para quem não sabe o que é um chatbot, para quem não sabe como que funciona isso, não sei se vai fazer tanta diferença, para falar bem a verdade. Mas de qualquer forma vai ter que ter mais ou menos assim, o Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal para a saúde e o cigarro continua sendo vendido. Né? Então, assim, eu não sei... Na prática, a gente vai ter que ver como que vai acontecer, na prática, a teoria é outra, né? Como dizem por aí, né? Então, mas é uma tentativa, eu concordo plenamente com o que o professor Albino falou, o fato da gente já estar discutindo, pensando isso, na mesma página aqui, né? Pedindo transparência, né? Preocupados com enviesamentos que podem ter desta ordem, já é um passo bastante importante. Maravilha. Professor Albino, também encerrando com você, obrigado pela presença, pela correria, por estar presente aqui com a gente hoje, né? Uma satisfação muito grande. E eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Estava esperando essa pergunta. Né? Então, é possível no futuro nós termos uma Skynet, né, no mundo, né? O pessoal que está acompanhando a gente, né? A Skynet é a principal antagonista da franquia Exterminador do Futuro. Né? Então, basicamente, é uma inteligência artificial que gera um autoconhecimento, né? Ela gera uma alta consciência, na verdade, né? Então, ela identifica que a humanidade vai terminar a ela própria, né? A própria inteligência artificial. Então, ela faz várias questões ali para acabar com a humanidade. Então, o que você acha, professor? É possível a inteligência artificial ter autoconsciência, ter alguma coisa assim nessa linha? É uma ótima pergunta, Thierry, porque bom que você deu contexto, né? Que eu acho que muitas pessoas que vão estar vendo a gente aí não vão entender o que é a Skynet. Definir um pouco a idade da galera aqui. Mas tirando a brincadeira, isso não existe, pessoal, ponto. Tá? Cientificamente falando, isso não existe. Né? Existem 3 tipos de IA, são a IA fraca, a IA forte e a singularidade, que seria essa ideia da Skynet, partindo da singularidade. É o que você explicou. É uma IA que seria possível pensar melhor que a gente, ser independente, etc. Isso não existe. Estaremos vivos para ver isso existir? Tudo indica que não, tá? Então, tudo indica que não. Mas eu já falo que tudo indica, porque as coisas estão mudando tão rápido. Mas isso hoje não existe. Existe já essa ideia da IA forte? Também não existe, gente. Que seria uma IA que consegue pensar como a gente pensa, fazer a quantidade de conexões que nosso cérebro faz, etc. Isso não existe. Tudo que existe é nós que treinamos. Nós treinamos com a nossa base de dados, nós pedimos para fazer alguma coisa em cima daquilo que a gente passou para ela, que é a IA fraca, né? Então, não se preocupe que ainda a gente não vai ser dominado desse jeito. Espero não estar aqui se isso acontecer, porque eu não quero viver isso, não. Maravilha, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Um bate-papo muito legal, né? Infelizmente, nosso tempo é meia hora, é o nome do nosso programa. Mas gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vai ser agradecido. Eu sou Thierry Angelucci, mediei esse debate aqui de hoje. Na técnica, contamos com a direção de Aline Jasper, Gabriel Miguel, Fábio Anciolin, William Clarindo e Jéssica Natal. Tem muito mais que meia hora de conteúdo nas redes sociais, oficial EPG e também na TV Educativa. Meia Hora Podcast é descolado, mas é sério. Todo sábado na TV Educativa. A gente se vê por aí.